Olá pessoal, Teacher Bianca aqui na área com vocês novamente. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o método LRR. Por que utilizar esse método LRR? Eu já falei com vocês várias vezes nos vídeos, nos poucos vídeos que a gente já fez, a gente tá no comecinho do canal, né? Você viu que eu sempre falo desse LRR. O que é esse LRR? LRR foi o nome que eu dei para uma prática que tem diversos outros nomes por aí. Shadowing, looping, play it, say it, que é ouça e repita, né? Então, LRR nada mais é do que a sigla para Listen, Repeat and Record. Então, muitos métodos muitos especialistas falam dessa forma de você estudar inglês, no sentido de você melhorar a sua pronúncia e a sua fluência e redução de sotaque, né? Então, assim, falando um pouquinho para vocês de como que foi essa minha questão de perceber a importância de ouvir e repetir e também de gravar a nossa própria voz, eu vou contar uma historinha para vocês que acho que algumas pessoas já podem até ter percebido isso, quem já viajou para fora. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Orlando e eu fui no ano de 2012. Eu já falava inglês, eu já era professora de inglês. E eu cheguei lá em Orlando, vocês sabem que lá tem os outlets, né? A parte de compra em Orlando, principalmente quando o dólar tá baixo, é muito boa. E eu fui no outlet lá fazer minhas compras. Em todas as lojas que eu entrava, falando inglês com os vendedores, a pessoa automaticamente começava a falar português comigo. Ou seja, tudo bem, né? Em Orlando, em Miami, tem muita gente, tem muito mexicano, tem muito latino, tem muito brasileiro trabalhando lá. Mas eu falei, mas não é possível. Eu falo inglês, eu sou professora de inglês. Como que eles sacam que eu sou brasileira? Por que eu falo inglês com eles, eles percebem e já começam a falar português comigo? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar um pouco mais essa questão do accent, né, do sotaque. Essa questão das técnicas para pronúncia e fluência. Nos meus estudos eu descobri que existem realmente técnicas, existiam coisas ali, questões que eu poderia melhorar no meu próprio falar, na minha própria parte oral, não no sentido gramatical da coisa, né, de usar estruturas corretamente ou de usar o melhor vocabulário. Ok, até aí, mas achei que estava faltando melhorar um pouquinho essa parte de fluência e de pronúncia. Comecei a estudar, descobri que existem todos esses outros métodos, são apenas nomes, né? Na verdade o método é um só. A ideia é que você possa ouvir um nativo, né? Alguém dos Estados Unidos, se você quer puxar mais pro sotaque americano, a ideia é que você ouça e que você reproduza exatamente o que você ouviu, né? Então, você ouve algum áudio, né? Imagino que a maioria de vocês que se interessa pelo nosso canal, vocês estudem inglês ou já estudaram em algum momento, ou mesmo na escola, né? Às vezes não estudou numa escola de idiomas, mas todo mundo já teve alguma aula de inglês na vida. Você ouve, você pode pegar qualquer trecho de qualquer coisa, de qualquer música, de qualquer série que você assiste na Netflix ou do seu curso de inglês. A ideia é que você pegue algum trechinho, pause e faça a repetição daquele trecho. Uma simples palavra que seja, uma simples frase curtinha que seja, ouça e repita. Mas repetir de uma maneira que você consiga reproduzir exatamente a maneira, a entonação, a forma como aquele americano nativo acabou de falar aquela frase. Quando eu fui estudar para prestar uma prova de exame internacional, eu precisava também treinar essa parte oral, precisava falar
e eu precisava ter um tempo, né? Quando você vai prestar esses exames internacionais, na parte de speaking, né, que é o momento que você precisa falar, que você precisa mostrar para o examinador as suas habilidades de conversação, normalmente você tem um limite de tempo. Então, por exemplo, vai 1 minuto. Então, em 1 minuto você tem que falar sobre o que você gosta de fazer nas férias, por exemplo. Então, para eu treinar esse tempo, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar o meu speech, a minha resposta, tudo que eu gostava de fazer nas férias, enfim, como um exercício. Quando eu fui me ouvir, é muito interessante quando você se ouve. Você já fez essa experiência? Comenta aí, você já fez essa experiência de você gravar o que você acabou de falar em inglês? É interessante porque você percebe realmente, poxa, eu não tô falando perfeitamente, claro, perfeitamente nunca, né, gente? Mas eu pensava, eu ouvia e eu falava, poxa, eu posso melhorar isso aqui, eu posso fazer um link aqui, eu posso pronunciar de uma maneira mais, entonando mais pro final, aquela sílaba ou aquela palavra dentro de uma frase. São coisinhas que a gente vai estudando aí ao longo dos nossos vídeos, tá? Mas eu fui percebendo o quão diferente o meu discurso era de um americano, né? Então, assim, o LRR, ele é importante em vários aspectos. Se você não tem a possibilidade de gravar a sua voz naquele momento, não tem problema. Pelo menos ouça e repita. Ouça e repita, ouça e repita, ok? Se a gente for pensar como que um bebê aprendeu a falar, qualquer língua que seja, né? Vamos colocar no nosso contexto aqui no Brasil, né? Se você for pensar como um bebê aprende a falar português, repara, você pode carregar ele no colo e você percebe que quando você fala com ele, ele tá olhando para sua boca. Ele está reparando, ele está concentrado, ele está focado nos movimentos da sua boca, nos movimentos do seu rosto. Na hora que você respira, que você solta quando você está falando alguma palavra, alguma frase, ele está reparando em você. Para quê? Para ele começar a imitar você. Então, essa palavrinha imitação é algo que a gente vai também utilizar bastante nos nossos vídeos, tá? O bebê, ele vai imitar não só o movimento da sua boca, como também a entonação das frases que você fala. Então ele pode não falar nada, mas ele pode balbuciar algumas coisas com uma certa entonação. Então, por exemplo, vamos supor que ele tá, os primeiros sons que ele aprende a falar, né? Mamã, papá, dá, não, né? Então, ele pode te falar assim, nã. Essa entonação, tem um significado, dá uma ideia, né? De tipo, não definitivo. Mas se ele te falar assim, não tem já uma outra entonação, uma outra ideia, mas talvez que ele esteja fazendo uma manha. Então, tudo que você está falando, ele presta atenção, ele vai tentar reproduzir igual, mesmo sem falar. Uma outra característica dos bebês, que é nítida, é que eles repetem muito. Então eles vão aprendendo palavrinhas e eles repetem de uma maneira que chega até a ser irritante, não é verdade? Mas eles estão nada mais, nada menos do que se preparando para começar a falar, né? Então, todo esse processo é o processo que a gente pode colocar em prática quando a gente está aprendendo a falar uma língua, não é verdade? Então, por exemplo, vamos lembrar de uma frase que a gente utilizou no nosso primeiro vídeo que foi para o YouTube, que a frase era assim: Have you heard the racing results? A gente estava falando sobre esse som do O na palavrinha culture, na palavrinha result. Lembra? Dá uma olhada nesse vídeo aí, que você vai
você vai lembrar. Então, uma das frases que eu pedi para que vocês fizessem o LRR, que vocês ouvissem, repetissem e gravassem, era essa. Have you heard the racing results? Olha a entonação da frase, olha o final da frase. Results. Have you heard the racing results? Have you heard the racing results? Vamos repetir comigo? Olha lá. Have you heard the racing results? Have you heard the racing results? Tem palavrinhas nessa frase que a gente mal escuta. A palavrinha you, por exemplo. Ela é uma palavrinha que a gente considera, dentro dessa frase, dentro desse contexto, unstressed. Ela não tem o stress, ela não é pronunciada de uma maneira forte. Ela quase some ali na frase. Have you heard the racing results? Quais são as duas palavrinhas aí que estão mais entonadas, que estão mais no alto na hora que eu falo? Listen. Have you heard the racing results? Não é um negócio mais ou menos assim? Essa é a entonação da minha frase. Have you heard? Olha como heard sobe. The racing results, por ser uma pergunta, esse finalzinho é mais entonado, ele tá mais alto. Então é nisso que a gente pode prestar atenção na hora que a gente está fazendo uma das coisas, óbvio, né? Tem tantas coisas que a gente pode prestar atenção, mas quando a gente está fazendo listen, repeat and record, a gente tentar imitar essa entonação. Parece um exercício bobo, mas faz parte da aquisição de uma nova língua. E tudo isso ajuda para que a gente consiga falar o inglês ou qualquer outra língua de uma maneira mais natural, de uma maneira que soe mais natural, mais fluente, que na hora que a gente vai chegar para conversar com o nativo, com o americano, a gente não vai soar tão estranho, ok? E eu gostaria de terminar falando para vocês 3 razões, 3 bons motivos para que você pratique o LRR, né? Especialmente o LR, o Listen and Repeat. E quando eu falo praticar isso, gente, 2 coisas. Várias vezes. A mesma frase. Várias vezes. Várias. Nós vamos fazer vários vídeos aqui ainda, que a gente vai ter essa oportunidade, vocês vão poder praticar comigo. Várias vezes. Não são 2 ou 3 vezes. 10 vezes. 15 vezes. Falando a frase, ok? E isso pode ser 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia, 3 minutos do seu dia. Escolhe uma frase, um trechinho de algum vídeo, um trechinho de algum áudio do seu curso de inglês, um trechinho dos nossos vídeos, dos nossos stories no Facebook, no YouTube, das nossas postagens. E tenta imitar a hora que a pessoa que está falando inglês está dizendo. Tenta imitar. Ok? É curtinho, é rápido. Vamos para os 3 motivos? Primeiro, é que toda essa repetição, toda essa ênfase que a gente dá de ficar repetindo, isso vai criando uma memória muscular, né? É como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Lembra da história da bicicleta? Com certeza você já ouviu falar nisso. E eu, como professora de educação física que eu sou também, eu posso confirmar. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta ou aprende um estilo de natação e você pratica, 5 anos depois, você sobe em cima de uma bicicleta, você pode até cair, dar uma desequilibrada na primeira, mas logo você já pega o ritmo. Por quê? Porque você tem aquela memória já incorporada em você. É uma memória corporal, é uma memória muscular. E a mesma coisa acontece na hora que você está falando inglês. Então toda a estrutura aqui do seu rosto, do seu pescoço, do seu tronco, ela cria uma memória muscular que te ajuda na hora de falar inglês. O segundo motivo que convence a gente a praticar bastante listen and repeat, é a questão das conexões
neurais mesmo do cérebro. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou expert nisso, mas eu posso dizer para vocês que tem pesquisas importantes sendo feitas, sendo estudadas, pessoas que sofreram lesões cerebrais como AVC, por exemplo, essa prática de ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir é muito utilizada e tem tido bons resultados para que essas pessoas recuperem a fala, a capacidade de falar. Gente, olha que informação rica, que informação importante, né? Você que tem todas as condições, toda a capacidade de você que ouve, né? Você que consegue falar, você que tem boas condições neurais, cerebrais, você tem tudo o que você precisa para você adquirir o conhecimento, qualquer tipo de conhecimento que você precisa, tá? Então, vamos colocar em prática, vamos fazer, action, vamos, gente! E o terceiro motivo para que você estude, inclua o LRR nos seus estudos de inglês, toda essa questão da musicalidade que existe em cada língua. Como eu já falei para vocês, esse sobe e desce da entonação, né? Esse ligar uma palavrinha na outra, você colocar o fluxo de ar dentro de uma frase, né? A gente não fala o inglês, por exemplo, na frase What time is it? What time is it? Olha a música, se eu ficar repetindo essa frase várias vezes para você, não vai parecer que tá tocando, que é o refrão de uma música? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Tem uma musicalidade aí. Tem aquela palavra que eu coloco mais alta. Time. What time? What time is it? Então tudo isso são detalhes que a gente só vai incorporando uma vez que a gente pratique. E essa questão de você repetir exatamente como um americano fala, isso é muito rico na hora que você for precisar, na hora que você for falar, na hora que você tiver que falar realmente, que você tiver realmente que se comunicar, você vai perceber que a coisa vai sair de uma maneira mais fluente, mais natural, mais fluida. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais papo reto, um vídeo que a gente vai, eu espero que fique aí nos seus favoritos, porque dentro das nossas conversas, dentro dos nossos vídeos, a gente sempre vai focar nessa parte de pronúncia, tá? E de fluência. Então, tá aí a importância de você praticar o LRR, certo? Para finalizar, só uma dica, algo que pode ser bem interessante para você e que talvez você ainda não tenha tentado. Nos nossos vídeos poucas vezes o que significa uma palavra vai ser importante, poucas vezes eu vou falar sobre estrutura gramatical, tá? Não se preocupa com isso quando você for pensar em listen and repeat, em imitação, tá? Se preocupa em simplesmente reproduzir o que você ouviu. Então, uma dica é, feche os olhos e simplesmente repita do jeito que você entendeu. Do jeito que você entendeu, repita. Ouve, repete. Ouve, repete. Olhos fechados. Depois pode voltar ao vídeo, pode voltar ao áudio, olha lá no script. Você pode ler. É interessante que você leia aquilo que você está falando. Mas lembra do bebê, tá? Lembra do bebê como ele aprende. Ele não está lendo nada quando ele está aprendendo. Ele vai aprendendo as palavrinhas aos poucos, os significados. Primeiro, ele só escuta e imita. Escuta e imita. É assim que você aprendeu a falar português. Alright? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você tem alguma colocação, se você tem alguma dúvida, dá um joinha, faz os comentários e que a gente possa criar um ambiente aqui de discussão, respeitosamente, óbvio, né, gente? Respeitando as opiniões, mas que a gente possa discutir para que todo mundo tenha sempre ganhos dentro dos nossos vídeos, do nosso ambiente Teacher Bianca Mella, ok? See you, thank you, thanks for watching us. Vamos falar logo dessa frase, hein?
Thanks for watching us!